Bolsonaro está dando diversas entrevistas totalmente indignado com o que está acontecendo com ele. E não é para menos. Não é para menos, porque ele está sendo acusado de um golpe de Estado ao qual ele estava nos Estados Unidos. Como é que pode um negócio desse acontecer aqui no Brasil diante de autoridades que, cá para nós, homens totalmente estudados, homens que têm conhecimento de leis muito mais do que eu e provavelmente não sei qual é a sua profissão, seu estudo, e muito mais do que você. A exemplo disso, o Paulo Gonet, o Alexandre de Moraes. Por mais que eu não goste de Alexandre de Moraes, por mais que eu não goste da atuação dele no judiciário, da maneira como ele vem se comportando no Brasil, não gosto. Sou totalmente contra as atitudes que ele vem tomando, porque, na minha opinião, é arbitrária, é anticonstitucional, é antidemocrática, mas eu não posso negar o fato de que ele é um profundo conhecedor das leis, e nós sabemos claramente disso. Agora, o problema é porque ele usa isso de forma maléfica, justamente contra quem ele não gosta, e essa que é a realidade, nós não podemos fugir nem escapar disso. O que está acontecendo aqui no Brasil? Alexandre de Moraes tem ganhado um protagonismo terrível no STF. Essas perseguições que estão acontecendo, e a principal pessoa dessa perseguição é Jair Bolsonaro. E todos os que se aliam, todos os que dizem ser patriotas de direita, são também perseguidos da mesma forma. Inacreditável. Isso está acontecendo aqui diante dos nossos olhos, à luz do dia. Ou seja, veja só, eu estava vendo aí algumas entrevistas de Bolsonaro, ele está indignado e ele se pergunta até hoje, cadê essa minuta, apresente essa minuta de golpe. Aí o Paulo Gonet já pediu a prisão de Bolsonaro baseado em que ele foi o grande mentor, o estrategista do quebra-quebra do 8 de janeiro. Ele queria dar um golpe de Estado ao qual o Lula nem estava. O Lula viajou para Araraquara num domingo onde as pessoas, tinha diversas pessoas, mas tinha pessoas com filhos, famílias, mulheres, senhoras, cristãos, senhoras com a Bíblia, vendedor de pipoca, sabe? O povo ali fazendo um protesto e de repente houve um alvoroço. Não sabemos quem tomou a frente desse alvoroço ou quem foram as pessoas que decidiram causar o alvoroço ao qual puxou toda a multidão, porque é isso que acontece quando uma multidão está junto em um protesto, quando um começa uma coisa, isso é quase que automático, os outros seguem no mesmo bando, ou seja, 1, 2, 10, 20, sei lá, quantos se infiltraram ali, começaram a entrar ali dentro da esplanada dos ministérios, ali dentro do Supremo, começaram a invadir o palácio ali, e as outras pessoas, como massa de manobra, seguiram tudo junto, mas uma minoria foi que fez o quebra-quebra, uma minoria. Aí veja só, o Bolsonaro estava nos Estados Unidos, mas ele vai ser preso pelo fato de que essas pessoas estavam lá e é responsabilidade dele. Mas não somente isso, aonde estavam os tanques de guerra? Eu acho que estava tudo camuflado ali dentro dos carros, sei lá, estava escondido. Estava escondido esses tanques de guerra. Os soldados, o exército, a marinha, a aeronáutica, onde estava esse povo todo para fazer ali? Onde estava o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, que, segundo eles, iam ser pegos, iam ser na praça pública, ia tirar a vida deles? Então, olha a insanidade dessa perseguição política. Agora tem um propósito. Não é à toa, essa perseguição não é à toa. Primeira coisa, eles querem prender Bolsonaro, deixar Bolsonaro preso e vai morrer na cadeia, isso é os planos deles. Não, eles não querem, eles próprios, ter um mandato, porque isso não existe, tirar a vida de Bolsonaro, não. Mas deixando ele na cadeia, ele já está com a saúde muito fragilizada. E isso vai piorar mais ainda, você está num lugar isolado, preso. E na idade que ele tem, já passou por diversas cirurgias
Então, vejam só, isso vai agravar mais ainda a situação dele, que Deus livre a vida dele, tenha misericórdia da vida dele, mas é exatamente isso que vai acontecer. Eles querem sufocar a direita aqui no Brasil para que quem se manifestar de direita já sabe qual é a lição, né? Bolsonaro é a lição. Quem é que vai querer se manifestar? Ou seja, eles querem sufocar isso. Eles querem acabar com a direita aqui no Brasil. Eles sabem que Bolsonaro, se tivesse em condição de disputar as eleições de 2026, ele ganhava do Lula, porque a reprovação do Lula está lá embaixo. E agora o Trump, vendo isso tudo dos Estados Unidos, o Trump quer tomar uma atitude, porque o Trump é democrático, mas para a esquerda aqui ele é um antidemocrático, ele é um fascista, ele é um monte de coisa. Mas o Trump está vendo que isso não é justo. Querem tirar o líder das pesquisas para que ele não dispute as eleições. E aonde que isso é democrático? Aonde que isso é normal? Dentro da democracia isso é normal? É interessante que para os ministros, democrático é só o que sai da boca deles. Para os ministros do Supremo, democrático é só o que eles falam. Você viu o Barroso aí, numa mola, mané, vencemos o bolsonarismo. Isso aí é totalmente democrático. Sabe? O que esses homens verbalizam é democrático. Agora o que se eu sendo de direita, o que eu falo, isso não é democrático. Eu não tenho liberdade de expressão para falar. Os ministros falam o que quiser, eles perseguem quem eles quiserem, eles prendem quem eles quiserem, eles julgam quem eles quiserem, eles mandam a Polícia Federal na casa de quem eles quiserem. Então é isso que tem acontecido. E tudo que Alexandre está fazendo é com o aval dos ministros do Supremo e com a conivência do Senado Federal. Eis aí o problema, né? Não adianta nós querer colocar toda a culpa, porque tem culpa, mas não toda a culpa em Alexandre de Moraes, porque se ele está fazendo o que está fazendo é por causa que existe um Senado covarde, um Senado que não está fazendo aquilo que é da sua competência, das suas atribuições, porque eles têm poder dentro do Senado Federal para enquadrar um ministro, não de forma antidemocrática, para querer sufocar, não é isso, não para tirar os poderes do ministro, não é isso, mas para colocar freio. Peraí, meu filho, aqui você não é soberano, não. Aqui no Brasil, meu filho, existe uma carta, existe uma democracia, aqui existe liberdades. E o Senado Federal é posto justamente para fazer investigações, para ser um contraponto. O Supremo Tribunal não pode ser livre para fazer o que eles quiserem, julgar do jeito que eles quiserem, não. Na hora que o Senado estiver vendo que os ministros estão sem freio, o Senado tem que entrar em ação e dizer: vem pra cá, vamos fazer uma sabatina com tu, ministro. Por que tu estás fazendo isso? Por que você está investigando isso? Prove, mostre os fatos, a verdade. Os ministros deveriam ser sabatinados, são sabatinados para entrar no Supremo Tribunal Federal. Depois que estão dentro do Supremo Tribunal Federal, nunca mais eles voltam para o Senado para prestar conta do seu trabalho e do seu serviço. E devido às ilegalidades, aí é que eles deveriam ser chamados mesmo pelos senadores e dizer: vamos, senta aí que nós vamos conversar, nós vamos fazer perguntas. Igual eles fazem quando vai um ministro do Lula, vai lá prestar contas do país, do que ele está fazendo com o orçamento, na segurança, no meio ambiente, na educação. Os ministros do Lula vai lá, diante dos senadores, diante dos deputados, naquelas comissões, para fazerem perguntas, darem respostas, ouvirem. Então os ministros do Supremo Tribunal Federal era para passar por isso, por comissões também. Ministro, por que você está perseguindo desse jeito? Baseado no quê? Mostra as leis. Então deveria ter um Senado. Agora o problema é que o Senado daqui do nosso país é um Senado fraco, covarde, frouxo, medroso. Um bando de senadores que tem, essa que é a verdade, anda com as calças na mão, porque tem rabo preso, corrupção, rachadinha, lavagem de dinheiro. E eles sabem que se eles assinar, alguns, não é todos, alguns ali, se assinar o impeachment de Alexandre de Moraes ou qualquer um outro, né, eles sabem que vão sofrer retaliações, porque o ministro vai dizer: o quê? Tu vai assinar o impeachment para mim? Deixa eu puxar da gaveta ali a tua ficha que é suja. É exatamente isso que o ministro faz.
É por isso que os senadores ficam nessa, não, nós não podemos invadir as atribuições do outro poder. Não é isso, não é isso não. Eles ficam com essa conversinha, o Davi Alcolumbre é outro também que não vai pautar. Nem esqueça, quem estiver colocando fé em Davi Alcolumbre, que ele vai se levantar para colocar ministro no devido lugar, esqueça, ele não quer isso, ele não vai fazer isso. Né? Porque eles ficam, não, nós temos que ter uma pacificação entre os poderes. Sim, tem que ter uma pacificação, mas o confronto entre os poderes, isso é totalmente saudável, isso é totalmente normal. Confronto de ideias, confronto de um perguntar para o outro, por que tu estás agindo assim, por que tu estás fazendo isso? Então, veja só, nós temos visto que aqui, infelizmente, aqui no nosso país, o STF tem sido soberano, está acima de tudo. Então é inacreditável o que está acontecendo com Bolsonaro, não só com Bolsonaro, mas todos os aliados de Bolsonaro, todos aqueles sendo deputados, senador. O que está acontecendo com Marcos Duval, senador Marcos Duval? Inacreditável. Todos os deputados, senadores que são da direita são perseguidos. Tem a Polícia Federal investigando, busca e apreensão, um monte de coisa, até tentar achar alguma coisa. E tomara que os senadores de direita que estejam com Bolsonaro de verdade sejam pessoas limpas. Porque se forem sujas vão cair. A Carla Zambelli já viajou. Mas foi por causa daquela ação que ela teve, de puxar a arma, justamente no período eleitoral. Aquilo ali foi um erro dela, foi um erro. Aí ela se envolveu com o negócio de um hack, aí pronto. Aí dançou também. Aí já fugiu para outro país aí. Mas veja só que coisas arbitrárias. Não existe liberdade de expressão. Não existe. É como o Bolsonaro diz, você tem até expressão, agora liberdade não. Você pode se expressar, agora liberdade, epa, aí não existe não. Então liberdade de expressão aqui no nosso país não existe. É triste, é lamentável, é inacreditável. O que está acontecendo com o Rodrigo Constantino? Teve suas contas bancárias, o dinheiro que ele tudo paralisado e ele está enfrentando uma situação difícil na sua saúde. Mas veja só, o ministro não tem sentimento não, eita. Tá certo que eu estou investigando ele, mas eu vou liberar as contas dele para ele tratar da saúde dele. Não quer deixar não. Aonde está o coração desse homem? Tem um coração dentro do peito desse homem? É a pergunta que eu faço. Existe um coração batendo aí? É de carne esse coração? Tem sentimento? Tem emoção? Ou esse Alexandre de Moraes é um robô, uma máquina que está agindo ali de forma totalmente imoral? Porque essa que é a verdade. Essa aqui é a verdade. Daqui uns dias, se prepare. A direita não vai ter mais voz aqui no Brasil. Eles querem sufocar a direita. Eles não querem que em 2026 se levante um governante de direita. Eles não querem que se levante um governante diferente do Lula. Eles querem que o Lula ou continue mais 4 anos, ou coloque um sucessor tipo Haddad, ou qualquer outro tipo, nesse nível. Eles não querem mais um líder como o Bolsonaro. Por isso que eles querem tirar Bolsonaro, sufocar Bolsonaro, porque o pensamento deles é esse. Eu acho que é assim. Se sufocar Bolsonaro, a direita se espalha e se acaba. Temos muitos aí que vão vir futuramente, acredito. Nicolas Ferreira, tem o Tarcísio de Freitas. Mas o Tarcísio de Freitas com o sistema não sei o quê. Essa conversa, né? Mas vamos olhar direitinho. Que Bolsonaro vai ser preso, infelizmente isso vai acontecer. Os direitos políticos dele não vai ser devolvido. Ele não vai poder concorrer às eleições, beleza, mas se for para escolher entre Tarcísio e Lula, não tem dúvida. Ronaldo Caiado e Lula, quem tem dúvida? Romeu Zema e Lula, Ratinho Júnior e Lula, ninguém tem dúvida, não, mas eles estão com o centrão, sim, mas olha a situação que está o Brasil, essa taxação aí, não é por causa de culpa de Bolsonaro, não. Pode até haver, por causa que o Donald Trump está vendo essa perseguição. Mas veja as falas de Lula com relação ao Donald Trump, a democracia. O Lula está se aliando com China, com Rússia, ideologicamente, não comercialmente. Comercialmente tem que fazer comércio com o mundo inteiro. Mas ideologicamente com China, com Rússia, Nicarágua, Cuba, Venezuela, o Irã, é do lado do Hamas, contra Israel. É inacreditável nós temos um presidente desse e ainda dizer que é um homem desse da democracia. Isso nunca foi. Isso é uma farsa. O Lula é uma farsa que está ali.
Mas que nós venhamos enxergar direitinho essas coisas, porque é isso, exatamente isso que está acontecendo. Tomara que 2026 o Senado mude. Não adianta mudar a presidência da República se o Senado ainda for o mesmo. Não adianta mudar o presidente da República se os deputados for minoria. Se for minoria no Senado e se for minoria na Câmara dos Deputados, mudar um presidente vai ser mudar quase nada. Agora, se fizer uma renovação geral, pelo menos 50% do Senado mudar mais para a direita, aí você vê. Ministros daqueles ali, aí eles vão ter que andar na linha. Ou anda na linha ou impeachment sai. Essa aqui é a realidade. Tomara que isso aconteça em 2026 e tomara que Bolsonaro saia dessa situação. Que Deus tenha misericórdia dele, que Deus tenha misericórdia também de Alexandre de Moraes e Paulo Gonet, que estão agindo de forma arbitrária, agindo de forma política e não de forma jurídica e imparcial. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.